recebido um folhetinho à chegada. Este folhetinho é para nós prepararmos a lista dos ministérios para 2026. Assim, se os irmãos quiserem colaborar em algum dos ministérios da Igreja, preencha aqui este quadro para podermos então prepararmos a nossa lista dos ministérios para o próximo ano. É bom podermos todos colaborar e todos podemos colaborar, efetivamente. De alguma maneira, orando, visitando, trabalhando nos vários ministérios que a Igreja dispõe. Então, que o Senhor possa tocar o coração de cada um de nós para nos disponibilizarmos, para trabalharmos para o Senhor com alegria, com amor, e então vamos preencher com carinho este folheto. Eu peço que lhe entreguem no próximo domingo, quando vierem na EBD, no culto, etc., entreguem, porque depois, nesse dia à tarde, no próximo domingo, dia 16, à tarde, teremos a nossa Assembleia Geral, onde vamos precisamente falar sobre a lista e vamos preencher a tabela com todos os irmãos que se voluntariaram para os ministérios. Então, lembrem-se, no próximo domingo, à tarde, pelas 15h30, teremos então a nossa Assembleia Geral. Eu peço então aos irmãos que não se esqueçam de me entregar este folheto. Voltando um dia atrás, no sábado, dia 15, vamos completar a limpeza da igreja. Então, os irmãos que tiverem disponibilidade às 9h30 de sair da cama para estar aqui às 9h30, falando melhor assim, serão bem-vindos. Tragam mãos, tragam vontade e então o resto far-se-á também. Vamos então dar início, após as boas-vindas. Damos as boas-vindas a todos que estão connosco todos os domingos. É bom rever-vos aqui. Damos as boas-vindas a quem nos visita pela primeira vez. Já esperamos de coração que se sintam bem aqui no nosso meio e que possam encontrar aqui o aconchego que a Igreja pode dar. O abraço também. E damos boas-vindas ao nosso José, não podia deixar de ser bem-vindo. Este irmão já esteve connosco há algum tempo. Deixou-nos entristecidos, completamente abandonados, mas voltou para nos dar aquele abraço que fazia falta. Então, seja bem-vindo. Vamos então dar início, consagrando a nossa oferta no euro missionário. Aquele euro que nós colocamos ali no copo e então vai ajudar, juntamente com os euros de outras igrejas que semanalmente estão a depositar este euro, esta moeda, vão ajudar no sustento dos obreiros que levam a surgir missões, que levam a surgir igrejas noutros locais. Então, vão também ajudar a suprir as necessidades dos pastores. Muitas vezes estão na reforma e não tiveram outro meio de sustento. Então, este euro missionário, através do Centro de Expansão e Apoio Missionário, vão ajudar no sustento destes pastores que estão já na sua reforma. Então, assim, vamos colaborar também com a sua família. Então, vamos consagrar a nossa oferta enquanto ouvimos um instrumental do irmão Fernando.
possamos ver mais almas levantarem-se para Ti, querer conhecer-te e aceitar-te como o Senhor das suas vidas. Pai Santo, pedimos que abençoes ricamente cada família que está à frente de uma missão, cada família que está à frente de uma igreja que vai ser criada, cada pastor que já deu a sua vida e no ministério que tu colocaste no seu coração. Abençoa também as suas famílias, a sua retaguarda, para que nunca lhes falte o sustento, nunca lhes falte o bem-estar e nunca lhes falte a alegria de ter contribuído para a tua obra. Pedimos também e agradecemos pelas ofertas levantadas, que possas abençoar cada pessoa que se levantou para contribuir para este ministério. Que não nos falte, que seja sempre na medida certa e que tenhamos sempre a alegria de estender a mão para ajudar os que necessitam. Em nome do Filho amado, pedimos e agradecemos com o perdão dos nossos pecados. Amém. Vamos fazer uma leitura bíblica em Mateus 16, 24, que diz: Então Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Seguir a Jesus é dedicar a sua vida a Ele, é deixar para trás, é terminar pelo pecado, é andar nos seus passos, tentar ser mais como Ele e obedecer aos seus mandamentos. Quem segue Jesus vai, certamente, enfrentar desafios. Ele avisou-nos. Temos de estar prontos para mudar pensamentos, atitudes, tudo isto para lhe agradar. Para muitas pessoas significa também abrir mão de muitas coisas importantes, dos bens materiais, como a casa, a carreira ou até mesmo a companhia de algumas pessoas queridas. No fim, sabermos que a recompensa será grande. Seguir a Jesus é dar-nos numa entrega total da nossa vida ao serviço de Deus. Esta entrega é apresentada de uma forma prática, não apenas simbólica, reforçando o desejo de servir a Deus em todos os momentos da nossa vida e em todos os nossos passos. É o que vamos cantar com o hino 298 do cantor cristão: Estou pronto. E é isso que tenhamos que possamos dizer diariamente: Senhor, estamos prontos. Vamos então.
Estejam prontos para servir e conservem acesas as suas candeias, como aqueles que esperam o seu Senhor voltar e um banquete ou um casamento, para que quando ele chegar e bater, possam abrir a porta imediatamente. Felizes os servos cujo Senhor os encontrar vigiando quando voltar. Eu afirmo que ele se vestirá para servir. Fará que se reclinem à mesa e virá servi-los. Mesmo que ele chegue de noite ou de madrugada, felizes os servos que o Senhor encontrar preparados. Vamos agora entoar um hino que expressa a confiança e a prontidão do cristão em responder ao chamado de Deus. A música transmite a ideia de vigilância e preparação, sendo ajudar os fiéis a viverem de maneira que estejam prontos para este momento. Exorta-nos para a importância de trabalhar na obra de Deus e de compartilhar o amor divino, enquanto se espera pela chamada final. É o que vamos entoar então agora. Mesmo diante das oposições, das dificuldades, os fiéis devem continuar a pregar e a manter a fé, confiando que Deus abençoará os seus esforços. A recompensa divina e a alegria acompanhar-nos-ão na colheita das almas para o reino de Deus. O hino remete também, o hino Ceifando, 429, Ceifando, remete-nos também para o tema deste mês de novembro, missões nacionais, a propósito do qual faremos no último
o objetivo de participar nas missões nacionais. Vamos então, para já, ler uma leitura em Romanos 10, 14 e 15, que diz: como foi, invocarão aquele em quem não creram, e como crerão naquele de quem não ouviram falar? Como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: como são belos os pés dos que anunciam as boas novas. Ceifado. Enquanto entoamos este hino, vamos fazer o levantamento dos dízimos e das nossas ofertas. lançar ao sol, Pai, aqueles que ainda não conhecem, possam vir a conhecer verdadeiramente como seu único Salvador e suficiente, Pai. Nesta hora queremos te agradecer, Pai, por todas estas almas que estão aqui presentes na Igreja, Pai. Que sejas com cada uma delas, que possas abençoar, Pai, quem nos visita pela primeira vez e também aqueles que também estão no regresso, Pai. Estejas com cada um deles, Pai. Também queremos te agradecer, Pai, por estes dízimos e por estas ofertas. E peço sempre, Pai, que sejas tu, Pai, a podermos dar-nos a inteligência e a capacidade de podermos orientar bem estas ofertas. Elas possam encontrar beneficência aqui em Via de Leirinha e também que possa ser para a manutenção do teu tempo, Pai. E que através deste ministério, Pai, que o amor e o teu amor possa ser conhecido, Pai, por todos aqueles que ainda não te conhecem. Agora te peço que sejas com este culto, que o possas aceitar no teu trono de graças, que seja para a honra e glória do teu nome. No nome do Filho amado Jesus Cristo, por isto pedimos e tudo te agradecemos por cada um dos nossos pecados. Amém. Agora passo a palavra para o pastor.
dia, irmão. Hoje nós vamos falar sobre o quinto apóstolo, o quinto discípulo que foi chamado pelo Senhor Jesus. Assim fica difícil saber quem é, senão não, né? Vamos lá no livro de João, capítulo, versículo 43 ao 45. E eu prometo para vocês que eu só vou falar 50 minutos. Tá bom? Hoje eu vou pegar em 4 pontos, então aguenta-se. João 1, 43 a 45. Diz o texto da Escritura: no dia seguinte, quis Jesus ir a Galiléia e achou a Filipe e disse-lhe: segue. E Filipe era de Betsaida, da cidade de André e Pedro. Filipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: vem e vê. Eu li até o 46 para ficarmos dentro do contexto. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus, que o Espírito Santo nos ilumine, que Ele abra as nossas mentes para compreendermos a Tua palavra e para que possamos extrair as lições do texto e aplicá-la à nossa vida. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Quero refletir com os irmãos no tema prático. O texto diz que Jesus, nós sabemos que Jesus vivia na região da Galiléia e era natural, ele vivendo ali, que os seus primeiros discípulos fossem galileus. E quando nós estudamos sobre esses homens, os primeiros apóstolos, nós ficamos fascinados, porque cada um tem a sua característica, cada um tem o seu estilo. E nós ficamos, infelizmente, apenas agarrados a Pedro, a João, Tiago e Paulo. Mas há muito a aprender com os apóstolos e com os discípulos de Jesus. Filipe foi o quinto discípulo chamado por Jesus. E ele tem algumas particularidades. E ele tem muito para nos ensinar, apesar da Escritura falar pouco dele. Nos Evangelhos, ele aparece sempre no quinto lugar na lista dos 12. Após os 2 irmãos pares, Simão, Pedro e André, Tiago e João, aí depois aparece então Filipe. Ele também é citado no livro de Atos, no capítulo 1, no versículo 13. Mas é no Evangelho de João que ele é citado mais vezes e que desempenha um papel essencial. Se notarem, ele foi, na verdade, o primeiro discípulo a ser chamado por Jesus. O Senhor Jesus foi até ele e o chamou. E ele prontamente seguiu o Mestre. Então nós percebemos que a vocação do Filipe é diferente da vocação descrita nos versículos 35 a 39. Jesus encontra Filipe, versículo 43, da mesma maneira que André achou seu irmão, no versículo 41. E como Filipe encontrou Natanael logo depois. Nos outros 2 casos, o processo de encontrar implica em ir buscar a determinada pessoa. André foi buscar seu irmão e Filipe foi buscar seu amigo Galileu. E é bem provável que Jesus não se viu frente a frente com Filipe por acaso, mas conhecia-o e foi buscá-lo deliberadamente. Então a ideia faz sentido se o discípulo anônimo do
dia anterior foi Filipe, quando Jesus diz a Filipe: segue, no versículo 43, não é, portanto, um convite inicial para o discipulado, mas uma convocação para que acompanhasse Jesus pela Galileia. E ele aceitou esse desafio, e depois ele é escolhido para ser um dos apóstolos. Mas o que nós aprendemos com este homem? E eu estou olhando para o relógio, estou preocupado. Primeira lição que ele nos ensina: se nós quisermos ser discípulos de Jesus, nós precisamos amar e conhecer as Escrituras. Veja o versículo 45, por favor. Olha o que ele diz: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas. Coisa interessante. Ele diz que as Escrituras, elas se concretizam em Jesus. Ele está dizendo: olha, Jesus é o esperado Messias, ele é o Cristo de Deus. E essa afirmação só surge porque ele conhecia a palavra de Deus e conhecia com afinco. Ele nos ensina que nós só poderemos saber quem é Jesus e que Jesus é o Cristo através da palavra. Ele nos diz que nós só podemos chamar outros para o caminho se nós conhecermos as Escrituras. Tu conheces as Escrituras? Tu amas a palavra de Deus? Jesus certa vez disse àqueles que o acusavam: errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Mateus 22, 29. Ou seja, sem o conhecimento da Escritura não se pode chegar a Jesus. Sem o conhecimento da Escritura, o povo perece. É o que o Senhor diz através do profeta Oséias. Então, eu e tu, se quisermos ser discípulos autênticos de Jesus, nós precisamos conhecer a palavra. Nós precisamos examiná-la, estudá-la com afinco, para podermos conhecer Jesus. Jesus disse o seguinte: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Você quer ter vida eterna? Examine a Escritura. Encontre Jesus nela. Ame a palavra de Deus. A segunda lição: anuncie Jesus aos demais. Ainda no versículo 45. Veja, Filipe achou Natanael e disse: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei dos profetas. A primeira coisa que ele fez, depois de ter sido chamado por Jesus, foi ir chamar o seu amigo para conhecer Jesus. Quem você tem chamado para conhecer Jesus? A quem tu tens dito que Jesus é o Messias? Veja, algumas coisas se destacam aqui. 3 coisas, muito rapidamente. Primeiro, ele encontrou um amigo e preocupou-se em anunciar Jesus. Ele disse: ele é o cumprimento das Escrituras. Segundo, ele diz que encontrou aquele de quem a Bíblia dá testemunho, ou seja, ele fala com alguém que também conhecia as Escrituras e mostra que quem conhece a Escritura, quem estuda a palavra de Deus, precisa conhecer Jesus. Agora, o chamado de Filipe a Natanael demonstra a preocupação com os demais, o desejo de ver seus amigos conhecendo a graça de Deus. Nós estamos nos preocupando com os nossos amigos, com os nossos familiares, para apresentar Jesus. Terceira coisa que esse texto aqui diz, chama atenção, é que ele ensina a não ficar em discussões vagas e inúteis. Veja, quando ele chama Natanael para conhecer Jesus, e ele diz que quem era Jesus, Natanael vira-se
e diz assim: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Ele quer começar uma discussão e a resposta é bem interessante. Vem ver. Ele não entra em debate, ele não entra em discussão, ele diz: vem ver, experimenta. Ou seja, comprova por ti mesmo. Vem e tem um encontro pessoal com Cristo e depois tira as tuas conclusões. Estamos chamando outros para seguir Jesus, para que tenham um encontro com Jesus. Terceira realidade. Entendamos que a nossa fé é provada. Há momentos em que a nossa fé é provada. E aqui nós temos que ir lá no capítulo 6 do Evangelho de João, onde trata da multiplicação dos pães e dos peixes. O primeiro milagre que se encontra nos 4 evangelhos. Ele se encontra nos 4 evangelhos. E é Filipe sendo colocado à prova. E ele é uma pessoa prática, que tinha tudo muito bem orientado. Notem, Jesus não nos tenta. Deus não nos tenta, Deus nos prova. Tiago escreve: bem-aventurado aquele que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Filipe está sendo provado. Mas há um detalhe muito interessante aqui no capítulo 6, versículo 1 em diante, que nós não nos damos conta. Diz que a Páscoa se aproximava. Então, naturalmente, havia-se começado a ser reduzido o suprimento de pão, porque chegava-se a Páscoa. A Páscoa exigia pão ácido, sem fermento. Então a produção estava reduzida, a quantidade de pessoas era enorme, o valor para tal era incomportável. Mas Filipe responde ao mestre do seguinte: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão, para que cada um deles tome um pouco. Então Jesus faz uma vez uma pergunta, pois ele era daquela região. Ele saberia onde poderia comprar o pão para alimentar a multidão. Mas ele não respondeu à pergunta do Senhor. Ele percebeu que pelo número de pessoas que subiam em sua direção, a quantidade de dinheiro para pães não bastariam para que cada um deles tomasse um pouco. Mas ele não respondeu realmente à pergunta de Jesus. O dinheiro seria necessário. Ele estava dizendo ao Senhor que humanamente era impossível alimentar aquela multidão. Jesus sabia o que ia fazer. Então o discípulo está afirmando que somente um milagre podia ser a solução para aquele momento. Então, quando há momentos em que a nossa fé é provada, nós temos que esperar o milagre de Deus. Nós temos que olhar para o Deus que age. O Senhor nos prova. Ele nos prova porque Ele deseja que aprendamos a confiar nele. Não importa a dimensão da provação. Ele sabe o que vai fazer. Ele vai manifestar a sua graça. Ele vai manifestar o seu poder e vai nos fortalecer a fé. Entenda, há momentos em que a nossa fé é provada. Mas nós precisamos estar confiados no Senhor. Por último, interceda ao Senhor pelos demais. No capítulo 12 de João, versículo 20 e 21, nós encontramos algo maravilhoso. Ora, havia alguns gregos entre os que tinham subido a adorar no dia da festa. Estes, pois, dirigiram-se a Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e rogaram-lhe, dizendo: Senhor, queremos ver a Jesus. Filipe foi dizer a André, e então André e Filipe o disseram a
segue o Senhor, aquele que ama Jesus, precisa estar atento aos demais. Precisa estar preparado para receber as pessoas e interceder por elas. Nós devemos ter em mente o que era vivido naqueles dias. Os gregos podem ter vindo de qualquer parte do mundo de fala grega, possivelmente de uma cidade grega da própria Palestina. O termo utilizado para indicar gentios de língua grega aqui, não é? Sem dúvida, esses gentios tementes a Deus, como Cornélio, que é citado em Atos 10, ou até o centurião de Cafarnaum, que amava como judeu, e construiu uma sinagoga para eles. Ou seja, eles pertenciam àqueles gentios que se adaptavam ao estilo de vida judeu, ao culto da sinagoga, sem se tornarem completamente prosélitos ou convertidos ao judaísmo. Essas pessoas tinham o hábito, às vezes, de subir a Jerusalém para adorar no dia das festas. Eles podiam entrar no pátio exterior do templo, que era chamado Pátio dos Gentios. A passagem para os pátios interiores era proibida para os gentios, sob pena de morte. E havia placas que advertiam e diziam que eles não podiam fazer isso. O muro da separação. Homens tementes a Deus, mas que tinham que ficar do lado de fora. E esses homens jogam a Filipe, que interceda por eles. E Filipe foi falar com André, que estava sempre apresentando pessoas a Cristo. E ele e André transmitiram o pedido dos estrangeiros a Jesus. Juntamente com André, eles intercedem pelas pessoas. Eles pedem ao Senhor que os receba. Deixa eu fazer uma pergunta. Algumas perguntas. Nós estamos suplicando a Deus pela vida daqueles que ainda não se encontraram com Ele. Nós estamos intercedendo por aqueles que estão do lado de fora para que sejam recebidos pelo Senhor. Nós estamos preocupados com aqueles que amam a Deus, mas que ainda não tiveram acesso, ainda não entraram na comunhão de Deus. O texto diz que aqueles homens temiam a Deus, adoravam o Senhor, mas eles queriam ter uma experiência pessoal com Cristo. E por causa disso dirigiram-se a Filipe, e Filipe dirigiu-os a André e juntos foram até o Mestre. Será que eu e tu estamos suplicando ao Senhor por aqueles que chegam até nós, mas que ainda não tiveram uma experiência real com o Senhor? Deixem-me concluir. Filipe foi o quinto discípulo, o primeiro a ser chamado por Jesus. E quando nós caminhamos pela Escritura, analisando a sua vida, nós aprendemos que precisamos ser como Ele. E ser como Ele, ser o tipo de discípulo que Ele foi, significa que eu e tu precisamos aprender a amar e conhecer a Escritura. Notem, ele diz que de Moisés aos profetas, ele está dizendo o seguinte: do Gênesis a Malaquias, dentro da nossa ordem, eles falam de Jesus. Será que nós encontramos Jesus de Gênesis a Malaquias e sabemos apresentar Jesus às pessoas assim? Será que nós estamos nos dedicando a ler as Escrituras? Se nós queremos ser discípulos como Ele foi, nós precisamos anunciar Jesus aos demais. Se nós quisermos ser discípulos como Ele foi, nós precisamos entender que as provações fazem parte da caminhada, mas elas promovem amadurecimento da fé.
Se nós quisermos ser discípulos como ele foi, nós devemos interceder pelos demais, para que eles conheçam a graça de Jesus. Sejamos como Filipe, o prático, que amemos as Escrituras, que anunciemos o Senhor, que enfrentemos as provas e intercedamos. Amém? Vamos lá. Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Exultamos na tua palavra e queremos te pedir que realmente possamos ser pessoas que amam a tua palavra, que possamos ser pessoas que anunciam Jesus aos demais, que possamos ser pessoas que enfrentam as provas da vida confiados em ti e que possamos interceder por aqueles que ainda não te conhecem. Ajuda-nos a ser esse tipo de discípulo e que o teu amor, a tua graça, a comunhão e a consolação do Deus Filho esteja com essa igreja e com o povo de Deus espalhado na face da terra, hoje e sempre. Amém.